Pressão alta. Tontura, falta de ar, dor de cabeça. Você já deve ter ouvido alguém relacionar esses sintomas à pressão alta. Sim, eles podem ter alguma ligação com o quadro. Mas o fato é que, na maioria das vezes, uma pessoa que sofre de pressão alta não apresenta sintomas de doenças cardíacas ou outros indícios que acusem o problema. E é aí que mora o grande perigo dessa doença. Também conhecida como hipertensão, a pressão alta atinge 30% da população adulta no Brasil. Na faixa etária acima dos 60 anos, esse índice chega a ultrapassar os 50%. Boa parte dessas pessoas, entretanto, desconhece sua condição ou, devido à natureza sintomática do distúrbio, simplesmente não segue um tratamento para controlá-lo. Outro número que mostra que a ameaça de infartar começa muito mais cedo do que se imagina é o de pacientes com pressão alta. No país, são 36 milhões de adultos brasileiros com diagnóstico de hipertensão arterial. O quadro é um alerta para o desenvolvimento de problemas cardíacos. Esta e outras consequências graves da pressão arterial elevada podem ser evitadas com duas medidas simples: informação e tratamento adequado. E agora que você já é inscrito no canal, deixe o like e vamos ao conteúdo. O que é hipertensão? A hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, é uma doença de alta prevalência, sendo um importante fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças cardiovasculares. A pressão arterial é a força exercida pelo sangue, bombeado pelo coração, dentro dos vasos sanguíneos. Quando as artérias oferecem algum tipo de resistência à passagem do sangue, essa força é aumentada, caracterizando um quadro de pressão alta. Como descobrir se sou hipertenso? A hipertensão é uma doença silenciosa e geralmente não apresenta sintomas. Para descobrir sua existência, é preciso fazer a medição da pressão arterial. Os aparelhos medidores registram a pressão máxima, sistólica, quando o coração se contrai, e a pressão mínima, diastólica, quando o órgão se dilata, em milímetros de mercúrio. A pressão considerada ótima é de 120/80 milímetros de mercúrio, ou simplesmente 12/8. É considerado hipertenso quem apresenta sistematicamente pressão igual ou maior que 140/90 milímetros de mercúrio, ou 14/9. Quais são os riscos da pressão alta? Quando o sangue circula com a pressão elevada, ele vai machucando as paredes dos vasos sanguíneos, que se tornam endurecidos e mais estreitos. Com o passar do tempo, se o problema não for controlado, os vasos podem entupir e até se romper, o que pode causar infarto, insuficiência cardíaca e angina, dores no peito. Se o vaso afetado estiver localizado no cérebro, a consequência é um AVC, acidente vascular cerebral. A hipertensão pode provocar também insuficiência renal ou paralisação dos rins e ainda distúrbios na visão, que podem levar à cegueira. O que provoca a hipertensão? Várias causas podem estar associadas à hipertensão. O fator hereditário é uma delas. A obesidade e o envelhecimento também aumentam a incidência da doença. Além disso, há fatores externos que potencializam os riscos, como sedentarismo, má alimentação, tabagismo e consumo excessivo de sal e de álcool. O estresse é outro fator que influencia na ocorrência da pressão alta. Qual o tratamento para a pressão alta? Apesar de não ter cura na maioria das vezes, a hipertensão pode ser controlada com medicamentos e a adoção de hábitos saudáveis. Em boa parte dos casos, uma mudança no estilo de vida é o suficiente para lidar com o problema. Confira algumas medidas que você pode tomar para manter a pressão sob controle. Meça a pressão regularmente. Mantenha uma alimentação saudável. Opte por alimentos cozidos, assados, grelhados ou refogados. Prefira frutas, verduras, legumes e produtos lácteos desnatados. Evite o consumo de açúcar, gordura, embutidos e alimentos processados, fritos, industrializados e enlatados. Reduza o consumo de sal. Não acrescente sal no alimento depois de pronto, e para evitar tentações, não deixe o saleiro à mesa. Pratique atividades físicas.
Caminhe mais e adote medidas simples, como trocar o elevador pela escada. Reduza o consumo de álcool. Não fume. Se usar medicamentos, siga a prescrição médica e não abandone o tratamento. Por fim, tente controlar o estresse. Uma postura mais tranquila em relação aos problemas vai ajudar você a ter uma vida mais saudável, longa e feliz. Essas foram algumas informações sobre pressão alta. Para saber mais, se inscreva no canal e deixe o like. E caso você já sinta qualquer sintoma que seja, é importante buscar ajuda especializada.